Então, Fabrício, você já contou sobre o seu testemunho de vida, um pouco de como você encontrou Jesus e você tem dois testemunhos também de superação que creio que muitas pessoas estão ouvindo aqui hoje a gente é, lutam para vencer isso, que foi um do abuso que você sofreu quando você era criança e o outro da depressão. Eu queria que você relatasse aí sobre o acontecimento, a história do abuso, como que você lutou para enfrentar isso, como que você luta para enfrentar isso até hoje, né? Quais que foram os processos que você usou, se realmente Jesus te ajudou, porque tem pessoas que dizem que essa história de Bíblia, de Deus, de Jesus não ajuda em nada. Eu queria que você contasse um pouco a sua versão pra gente. Então, cara, é até interessante que você me perguntou, porque essa questão do abuso aí, isso aí até agora, até por enquanto eu não tinha falado pra ninguém. Isso aí tinha ficado lá com os psicólogos, né? Eu deixei lá. Mas para que o nome de Jesus seja glorificado, é, é melhor ser falado, né? Para que as pessoas vejam que realmente Jesus ele pode transformar. Por mais que a pessoa tenha um psicológico, né? Tenha uma mente assim fechada nessa questão E de é um abrir, assunto difícil de falar também. é bem complicado, porque na época lá que quando eu. Tem muita gente que hoje acha que essa história de abuso é um mito, né? Não Uhum, existe e que e realmente tem e existe. Porque como é que foi essa quando história aí? eu. Como é que começou os abusos na sua vida? Na verdade, o abuso começou com o meu padrasto que vivia com a minha mãe, mendigando, no caso, né? Quando nós vivia nas estradas, vivia andando pelo mundo aí, né? E toda vez que quando eu colocava a minha cabeça para dormir do lado da minha mãe me abraçava, mas quando ele dopava ela, né? Para que ele pudesse me encostar, na verdade. Então, assim, hoje para mim, graças ao nome do Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou bem para dizer sobre isso aí. Porque quando foi bem no começo, eu não suportava falar isso. Até então, quando eu consultei com a psicóloga tentou conversar comigo, e eu não conseguia abrir isso aí, entendeu? Abrir a minha mente, falar realmente o que tinha acontecido. Então, assim, eu louvo a Deus hoje de poder estar falando isso aqui, falando que realmente Jesus faz. E o que aconteceu foi que, igual eu falei, vivia nas estradas, vivia aí com Chegou a ele. passar fome, né? Exatamente. Eu vivia com ele aí nas estradas aí. Quando dava de madrugada, ele deixava ela dopada e pulava e tentava me encostar, né? Com a mão no meu corpo, nas partes íntimas. Tentava me estimular para que eu sentisse a atração nele. Então assim, eu vivi com isso aí Quantos muitos anos? anos. Quantos anos, mais ou menos, você lembra? Aí eu tava com os meus 12 anos. E esse abuso se repetiu durante quanto tempo, você lembra? É, assim, o tempo certo eu não lembro, porque eu Você vivi. acha que mais ou menos quanto tempo, quantos meses? Ah, não, meses não, teve anos. Porque eu vivi mais de 3 anos com a minha mãe aí nessa estrada aí. E você não tinha para quem socorrer, nem para quem gritar, nem para quem Olha, eu falar. falei até pra minha tia, no tempo lá eu tentava avisar pra minha tia, né? Só que aí, como as pessoas não queriam estar comigo, não queriam pegar, não queriam cuidar, eles não podiam fazer nada. Porque se isso fosse falar com o povo do Conselho Tutelar, é, até isso eles iam me tirar da minha mãe. Mas como a minha família não queria me recolher para morar, porque até então a minha irmã viveu com a minha tia, e, né? Ela foi criada com a minha tia, então minha irmã não teve esse sofrimento. Eu fui criado com a minha mãe, eu estou no nome da minha mãe. Então, assim, eu tive que passar esse processo com a minha mãe. Ela vivia sofrendo, eu tive que viver sofrendo. E junto com ela estava o esposo dela, né? Que fez isso comigo. Então, assim, ele encostava nas minhas partes íntimas. Eu relutava, lembro direitinho. Eu relutava. Só que não aconteceu realmente o fato, né? O que aconteceu foi que ele tentou, não que ele Entendi. fez, mas ele tentou, né? Mas quando a outra pergunta que você perguntou foi qual mesmo? Que você quis perguntar? Eu te perguntei sobre quanto tempo que foi, né? Hum, E eu
que eu ia te perguntar também era sobre a depressão, né, que você passou. Então. Só que antes da depressão, você perdeu sua mãe também muito cedo, né? Conta pra gente aí como é que foi essa perca da sua mãe prematuro, né? E como que foi. Né? Eu sei que é um assunto delicado da gente comentar, da gente mexer, só que necessário, né, que esse testemunho de vida seu venha de encontro com pessoas que vão nos ouvir, né, através desse vídeo. O nosso intuito aqui é chegar em corações de pessoas que talvez estejam sem esperança, né? Uhum. Então, o caso da minha mãe foi até, eu falo assim que foi até um milagre de Deus na minha vida, porque no tempo que eu estava com a minha mãe, nesse tempo, como eu tenho um pai e mãe de criação, eu fui criado pelas minha família, passando de mão em mão, passando de mão em mão. O meu pai de criação me chamou, era no tempo até de carnaval, era mais ou menos nesse tempo. O meu pai de criação me chamou para ir para a fazenda, né? Antes disso, eu iria com a minha mãe viajar, né? E o meu pai falou assim para minha mãe assim: Aparecida, deixa eu levar o Fabrício para ir para a fazenda, divertir lá com nós, passar o final de semana lá com nós. E assim, é por isso que eu falo, foi um grande milagre de Deus e um livramento também, porque saberia Deus o que ele ia fazer comigo. Então assim, o tempo que era para mim ter ido com a minha mãe, eu fui para a fazenda. Fiquei na fazenda esse tempo todo e assim que eu cheguei da fazenda, eu lembro direitinho, veio a minha tia, né, informar que a minha mãe tinha falecido. Que realmente o padrasto que tinha ficado com ela tinha esbofeteado ela, tinha dado várias pancadas na cabeça com um porrete. Ela já tinha o problema do álcool, né? E a questão que ele mexeu com a droga. Então, assim, ela já bebia. E ele não quis, talvez, porque quando eu vivia com ela, quando eu vivia com ela, nós tínhamos uma obrigação para fazer para ele, porque se nós não fizéssemos, nós apanhava. Que seja, nós tinha que sair pedindo nas casas e que nós chegássemos no final da rua, tinha que chegar com a quantia que ele queria. Entendeu? E se nós não chegasse, ela apanhava, entendeu? Ele tentava me bater também, porque tinha que chegar com o que ele queria. Então, provavelmente, o que aconteceu com ela, que ele espancou ela, foi por causa de alguma coisa que ela não conseguiu, né, o que ele queria, que seja dinheiro. Né? Então, assim, eu fiquei sabendo, minha tia ficou sabendo, ela morreu em Santa Helena de Goiás, né? Vizinhos relataram isso, que ela tinha sido espancada, tinha levado para o hospital, só que chegando no hospital, não resistiu, tinha morrido. Fabrício, você tendo passado por tudo isso aí, você tendo passado por esses abusos, né? Sua mãe tendo morrido dessa forma, você não ter tido a presença de um pai biológico, você sente falta de família? O que você poderia dizer para quem nos ouve, que não valoriza muitas vezes a família, que tem a sua família todo final de ano lá, bonitinho, fazendo o Natal, o Ano Novo. O que você poderia passar para eles? Então, assim... Mesmo você tinha tudo para ter horror à família. Né? Uhum. Você tinha tudo a falar assim, não quero saber de família, isso tem aversão disso. Então, na verdade, questão de família. Eu fui criado com a minha família, não porque, na verdade, eu acho que não na questão da verdade do amor. No meu coração, eu acho que foi em questão é algo que eles queriam fazer por obrigação, por ter pegado. Entendeu? Por que, Fabrício, você fala isso? Porque é questão do quê? Hoje, minha família, na verdade, não me procura. Nenhum deles me procura. Isso é o que eu estou dizendo, é porque acontece. Não tem você melhor para saber disso. Então, assim, se eu quisesse ser um garoto, eu tinha todas as oportunidades de hoje ser um garoto drogado, de ser um garoto hoje mexer com arma, ser um ladrão, ser tudo. Eu tinha todas as razões para isso, né?
Então, assim, a família hoje na minha vida faz muita falta. Até hoje eu sinto falta de ter um pai, eu sinto falta de ter uma mãe, eu sinto falta de ter uma pessoa do meu lado para conversar, né? Para me tirar as dúvidas. Talvez a gente tá ali triste, tá ali. Porque por mais que a gente serve a Cristo, chega os momentos da tristeza, porque somos seres humanos para isso, né? Então, assim, nesses momentos, você sente falta de alguém do seu lado, entendeu? Aí é nesse momento que você não tem a sua família, que você não tem alguém para te apoiar, você tem que ir aos pés do Senhor Jesus Cristo, né? Então você quer dizer que Jesus te deu o suporte para você passar por tudo isso aí? Sim, Jesus. Sem ele, você acha que hoje você estaria não? Sem Jesus hoje, eu não tenho nem palavra para dizer o que eu seria hoje. Porque a pessoa sem Jesus, ela é como um nada, assim, sabe? Sem Cristo na vida, não ter Jesus ali para acompanhar, para confortar. Por que, Fabrício? Me explica como é que uma Você já pessoa... pensou em parar? Eu, muitas das vezes, a gente pensa. Já pensou em desistir? Muitas das vezes. Mas quando eu olho para trás e lembro que há 2000 anos atrás, houve um homem que morreu por mim e não desistiu de mim, aí eu faço aquela pergunta, né? Sempre falo isso, né? Eu falo assim, como eu vou desistir de alguém que nunca desistiu de mim? Como que nós vamos desistir? Porque se Jesus não pensou em desistir para mim quando estava na via da crucificação ali, ele não pensou em desistir, então quem sou eu para querer desistir agora, parar agora, né? Por mais que eu passe por aflição, por mais que eu pense em falta de família, mas Jesus ele está ali, está presente ali na minha vida o tempo todo, não falta nada, né? E quando começa a querer faltar, ele provê. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por isso hoje. E a questão da família que você falou, por isso que eu sempre, toda vez que eu vejo uma pessoa, eu falo, valoriza seu pai, valoriza sua mãe. Porque a pessoa só valoriza, Fabrício, quando perde. E quando perde, aí é tarde demais. Então faça para sua mãe, faça para o seu pai o que você em vida, agora. Ame, abrace, beije, agora. Porque depois que você perde ali aquele amor de ter um pai, de ter uma mãe, aí é doloroso, aí não adianta lamentar, né? Aí você tem que... A gente já conversou várias vezes, né? Chegava todo final de ano, a gente ia na casa do Fabrício, chegava lá e tava trancado. E a gente preocupado, porque o Fabrício já enfrentou um grau de depressão, daqui no outro vídeo a gente vai falar sobre isso. E a gente ficava com medo de ter acontecido alguma coisa com ele, chegar lá e tava trancado, chorando, né? E a gente ia saber, era por essa falta, e até hoje é delicado a gente tocar nesse assunto. A gente está tocando nesse assunto porque já levei uma preparação de anos aí, e mesmo assim é difícil, é doloroso, que a gente conhece um pouco da história do Fabrício. Aqui na nossa cidade todo mundo já acostumou e tal, com o testemunho dele. Mas eu tenho certeza que quando alguém ouvir esse vídeo, alguém ver esse vídeo aí, eu tenho certeza que vai falar fortemente no coração de vocês. Eu vou encerrar aqui essa parte e logo após a gente vai voltar, né, com um vídeo aí que o Fabrício vai contar sobre a depressão dele, sobre o processo, como que foi, né, Fabrício? Que até hoje você enfrenta ele. Isso o Fabrício é dependente de remédio ou não para poder enfrentar essa depressão aí.